Olá, meus queridos, estou de volta aqui, professor Ricardo Aladim, com mais um vídeo do Pitadas do Imposto de Renda. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais, vamos debater sobre imposto de renda. Qualquer dúvida, vocês colocam uma perguntinha aí abaixo do vídeo que eu respondo. A gente cria novos vídeos aí com novo conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Sim, não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like aí, compartilha o vídeo com o maior número de pessoas possível e comentem aí o vídeo, digam o que vocês acharam, alguma pergunta que venha a surgir, pode fazer aí embaixo. E vamos lá, pessoal. No vídeo passado, eu falei sobre a importação da declaração pré-preenchida, não foi isso? Eu mostrei para vocês como fazer o processo de importação. Nesse vídeo aqui nós vamos entrar nas fichas da declaração de imposto de renda. Ver a tela inicial e aí trabalhar um pouco a primeira ficha da declaração de imposto de renda. Então, pessoal, nós estamos aqui no nosso programa, na tela inicial de boas-vindas, né? Nessa tela eu já mostrei para vocês. E aí eu venho aqui em nova, né? Além da aba nova, nós temos a aba em preenchimento e a aba de transmitidas. Em preenchimento, vocês vão encontrar aquelas declarações que você começou a fazer, mas que você ainda não transmitiu. Todas elas, quando você começa a digitar no programa, que você sai do programa, fecha o programa, ela fica salva. E ela fica nessa abinha aqui em preenchimento. Nessa aba transmitidas vão estar todas as declarações que você já transmitiu desse computador. Então, pessoal, aqui nós temos essas abas, né? Vamos trabalhar hoje uma nova declaração, né? E aí aqui eu já falei para vocês no vídeo anterior sobre declaração de ajuste anual, final de espólio e declaração de saída definitiva do país, né? O que a gente está trabalhando aqui nesses vídeos é a declaração de ajuste anual. A gente, no vídeo passado, como eu falei, a gente fez a importação da pré-preenchida. Então a gente tem essas três opções, né? E aí, como eu já fiz a importação da pré-preenchida, eu vou direto lá para a declaração, né, em processamento, e vou selecionar a declaração que eu quero começar a digitar. Se eu não tivesse importado a pré-preenchida, eu poderia iniciar a declaração em branco. Ele vai pedir um número do CPF da pessoa, você vai fazer a declaração, o nome dela, e aí ele vai abrir a tela toda em branco para você. Ou outra opção também seria iniciar importando a declaração de 2022. O que é isso? O programa, se você fez a declaração do ano 2022, ano base, né, 2021, lá no ano passado, se você fez, e fez no mesmo computador, você tem a opção de importar esses dados, né? Vai importar endereço, importar os bens, importar os dados lá da declaração de 2022. E aí você vai só ajustar, colocar os valores referentes a esse ano e aí transmitir. Ou pode fazer em branco. No nosso caso, a gente importou a pré-preenchida. Então, vamos lá para nossa declaração. Beleza, galera? Vamos lá. Pronto, pessoal. Estou aqui na declaração, né? Que eu importei a pré-preenchida. E aqui eu vou falar de forma rápida aí do sistema em si, né? Do sistema como um todo. Nós aqui no meio do sistema, nós temos aqui alguns atalhos, né? Identificamos que estas podem ser as fichas mais relevantes para você. Caso necessite de outras, utilize o menu da esquerda. O que é que o sistema faz? Ele busca aí ele cria alguns atalhos para você aqui na tela inicial. No caso aqui, ele criou a identificação do contribuinte, que é a primeira ficha, rendimentos tributáveis, recebido de pessoa jurídica, rendimentos isentos e não tributados, impostos pagos, enfim, tá aqui alguns atalhos, aqui algumas fichas aí que eu clico, ele me leva direto para a ficha. Aqui do lado direito, pessoal, nós temos aí algumas ações, como verificar pendências, imprimir, gravar, que são ações que você vai utilizar aí no decorrer do preenchimento da sua declaração, no final do preenchimento da declaração. Aqui
em cima, ó, abaixo aqui nesse menu aqui, nós temos outros atalhos também, né? Temos alguns atalhos aqui, dois atalhos aqui interessantes que eu poderia citar para vocês. É a calculadora, ó. Abriu a calculadora, você pode fazer alguns cálculos aqui na calculadora de boa. E aí o dúvidas, né? Ele de ajuda aqui, você clica no ajuda, ele abre aqui um menu de aí com índice com todas as fichas da declaração de imposto de renda e falando um pouco sobre o que é e o que é que você preenche em cada uma delas. Então, beleza, pessoal? Aqui nós temos imprimir, temos aqui transmitir, que a gente vai utilizar mais adiante, importar a declaração pré-preenchida, importar dados da declaração 2022, são atalhos, né? Vocês podem explorar isso depois. Qualquer dúvida, coloca a perguntinha aí embaixo do vídeo. Aqui nós temos as fichas, né? Nossas declarações, elas são separadas por fichas. Então, cada item desse aqui é uma ficha da declaração de imposto de renda. Vamos dizer, como fosse a gente tem uma gaveta, que é a declaração de imposto de renda, e tem as fichinhas lá. Cada uma dessas aqui é uma fichinha dentro da minha gaveta lá, que é a declaração de ajuste anual. A gaveta declaração de ajuste tem várias fichinhas aí. O que a gente vai preencher hoje é essa fichinha aqui, de identificação do contribuinte. Pessoal, eu sei que muitos de vocês estão olhando aí, estão com dúvida aqui nessa parte aqui embaixo, estão vendo aí a opção de tributação, por deduções legais, aí tem imposto a pagar, e por deduções simplificadas, imposto a restituir. Mas não se preocupe, eu vou falar sobre isso lá no final, quando a gente for escolher a opção de tributação aí do envio da nossa declaração. Vamos se ater agora nesse vídeo aqui rapidinho na ficha de identificação do contribuinte. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, podem colocar aí abaixo do vídeo. Então vamos lá. Vou clicar aqui em identificação do contribuinte, ou posso clicar também aqui, ó, no atalho. Vou aqui pelo atalho, só para vocês verem. É a mesma coisa. Abrir a ficha de identificação do contribuinte. Lembrando, pessoal, todos esses dados são dados fictícios que eu coloquei aqui para que a gente trabalhe, exemplifique aí um preenchimento de uma declaração de imposto de renda. Então, primeiro ponto nós temos aí que tipo de declaração você deseja fazer. Nós temos a declaração de ajuste anual original e a declaração retificadora. Aladim, o que é declaração retificadora? De ajuste anual, vocês já sabem o que é, né? Que é a declaração normal que a gente vai mandar aqui. E o que danado é essa retificadora? Como o próprio nome já diz, retificadora é para retificar, corrigir algo que eu errei. Então, aqui no nosso caso, nós vamos fazer a original. Mas, se eu quiser, se eu mandei a original com algum erro, com alguma falha, esqueci de preencher algum campo, esqueci de colocar alguma despesa, aí eu vou fazer uma retificadora. Aí sim eu marcarei essa outra opção. E aqui abaixo, pessoal, quando você marca para ele declaração de ajuste anual, nós temos aí o número do recibo da última declaração entregue no exercício de 2022. E esse campo não é obrigatório, mas é bom que você coloque. Eu sempre digo que o que a gente tiver de informação, quanto mais informações a gente tiver, a gente deixa tudo preenchidinho, tudo bacaninha. Então, se você tem aí a declaração do ano passado, e é uma dica que eu dou, se não foi você que fez a última declaração desse contribuinte, ou se não foi você que fez sua última declaração, pega ela, fica com ela em mãos aqui para fazer o preenchimento desse ano, até para você ir comparando e olhando aí a declaração do ano passado e a que você está preenchendo agora. Então, uma dica boa aí para vocês. Então, você coloca aqui o número do recibo. Ah, Aladim, eu já transmiti a de ajuste anual, eu vou fazer agora uma retificadora. Aí uma pergunta que surge. Aladim, tem prazo com relação à retificação de declaração? A resposta é não. Não tem prazo para retificar a declaração de imposto de renda. Tem prazo para você escolher a opção de tributação. Como assim, Aladim? Vou clicar aqui em declaração retificadora e vocês vão ver que o sistema já vai me dar uma mensagem
explicando melhor isso. Ó, quando eu clico em declaração retificadora, eu estou retificando a declaração que eu já enviei. Olha o que o sistema diz para mim. Após o prazo previsto para apresentação, não é admitido retificação da declaração que tenha por objeto a troca de opção por outra forma de tributação, desconto simplificado ou utilização das deduções legais. O que é que o sistema está dizendo com isso? Ele está dizendo que eu não posso retificar? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eu tenho até o final do prazo de entrega da declaração para retificar com relação à opção de tributação. Exemplo, eu fui fazer aqui a declaração, escolhi aqui, vamos dizer que eu escolhi aqui por deduções legais. Mesmo o sistema dizendo que era melhor por desconto simplificado, que eu ia ter imposto a restituir, eu escolhi deduções legais e deu imposto a pagar. Depois que eu transmiti, eu vi isso. Eu digo, eita danado, escolhi a opção errada, ó. Vou pagar imposto em vez de receber. Se eu tiver dentro do prazo, por exemplo, o envio, o prazo para a entrega da declaração desse ano é até o final desse mês, de maio. Né? A gente está aqui em 2023, esse vídeo de 2023, então até o final de maio. Até o final de maio, eu posso retificar e mudar a opção de tributação. Tranquilo, galera? Depois do final de maio, eu não poderia mais mudar a opção de tributação. Eu poderia mudar qualquer outra coisa na declaração, mas não a opção de tributação. O sistema não deixa. Então, o que é que eu posso alterar depois de maio? Vamos dizer, o endereço que eu coloquei errado, uma despesa médica que eu esqueci de acrescentar, dados dos bens, outros dados, todos os dados da declaração eu posso alterar. Não posso a opção por tributação. Beleza, pessoal? Então não tem prazo para retificar. Tem prazo para retificar caso você queira mudar a opção de tributação. Aí até o final do envio. Mas as outras coisas você pode retificar a qualquer momento. Aladim, paga multa por retificar a declaração? Não. Você apenas está corrigindo algo que está errado. Inclusive, às vezes você digita alguma coisa errada, cai na malha fiscal e a Receita manda lá no seu domicílio tributário dizendo, ó, você tem duas opções. Ou me apresenta as comprovações disso aqui, você colocou, ou então você retifica a declaração, tirando isso aí, corrigindo essa informação, e aí ficou ok. E aí você, se estiver correto, você apresenta a documentação, se estiver realmente errado, você vai lá e retifica. Tranquilo, pessoal? Entendido essa questão de retificação, declaração de ajuste, eu volto aqui para a declaração de ajuste. Vou digitar aqui o número da declaração, né, do recibo, da última declaração. Criei aqui um número, como eu falei, são todos aí dados fictícios. E aí agora eu vou digitar os dados do contribuinte, pessoal, bem simples. Sim, outra dica que eu dou para vocês. Né, eu vou falando aí, em cada ficha eu vou dando algumas dicas de quais documentos vocês devem solicitar. Né, para essa ficha aqui de identificação do contribuinte, o que é que eu preciso pedir ao contribuinte? Um título eleitoral, o CPF do camarada, ou habilitação, né, RG, e aí comprovando de endereço, ou o endereço dele, aí saber se ele tem, ele ou ela, se tem cônjuge ou companheiro ou companheira, e aí também saber isso e o número do CPF desse cônjuge ou desse companheiro ou companheira. Então esses são os dados. Sim, e a profissão, o que é que ele faz? Além porque às vezes você tem uma profissão, mas você trabalha em outra função lá na empresa. Então saber em que é que ele trabalha, com o que é que ele trabalha, para a gente poder colocar aí as informações do trabalho dele, né? De qual a função que ele exerce. Então vamos lá, vamos para aqui para os dados do contribuinte. Então, eu criei aqui um contribuinte, né? Maria Cícera Simulada do Imposto de Renda. Aqui eu estou direto de Juazeiro do Norte, né? Aqui da terra do meu padrinho, Padre Cícero.
E aí, aqui o pessoal tem muito Cícero e muita Cícera, né? Então, uma homenagem aí ao Padre Cícero, eu coloquei aí Maria Cícera simulada do imposto de renda, né? Para a gente saber aí que é uma simulação. Então, vamos lá. É aqui a data de nascimento, título eleitoral. Lembrando, o título de eleitor ele não é um campo obrigatório, ele é um campo opcional, mas como eu falei, sempre é bom digitar aí o título de eleitor, digitar todas as informações que você tem. E aí, logo à frente, nós temos uma pergunta, né? Um dos declarantes é a pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental? O que é que ele está perguntando aqui? Se você, declarante, ou alguém que está na sua declaração conjunta, vamos dizer, se você fez sua declaração aí conjunta com sua esposa, ou seja, ela é sua dependente, ou a esposa fez junto com o marido e ele é dependente, se algum dos dois tem alguma doença grave ou deficiência físico-mental. Por que que o sistema pergunta isso? Porque quando eu marco aqui, ele já entende que vai dar prioridade a essa pessoa na restituição do imposto de renda. E aí muita gente diz, Ladinho, então eu vou marcar. Vou marcar aí para não ter prioridade. Não, não marque. Primeiro porque você está agindo aí de má fé, você está mentindo, está agindo aí falta de ética, tudo. Segundo, que você não está seguindo a legislação. Né? O que é que diz aqui, ó, quando eu clico aqui no izinho, ó. Assinale se um dos declarantes é pessoa com deficiência física ou mental ou doença grave, com base em conclusões da medicina especializada para o tratamento de patologias e pretende obter prioridade no pagamento da restituição de imposto de renda, conforme o artigo 69 da Lei 9.784 de 99, ou seja, do Regulamento de Imposto de Renda. Lá no Regulamento de Imposto de Renda, pessoal, tem dizendo quais são as doenças consideradas doenças graves. E para você marcar que você tem que ter um laudo aí comprovando que você tem esse tipo de doença. Que doenças são essas? Câncer, AIDS, cardiopatia grave, enfim. Tem uma lista lá de doenças que aí você pode olhar lá no regulamento. E aí vamos para a próxima pergunta. O programa ele é bem intuitivo, né? Cheio de perguntinhas. E a gente vem para a segunda pergunta, né? Houve alteração de dados cadastrais? O que é que a Receita quer saber com isso? Ela quer saber se mudou alguma coisa no seu cadastro. Ou seja, mudou seu número de telefone, seu e-mail, seu endereço. Se mudou alguma coisa de seus dados cadastrais, você marca que sim e aí você atualiza aqui embaixo. Se não mudou nada, você diz que não e acabou. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que Dona Maria Cícera, ela morava na Avenida Padre Cícero, aqui em Juazeiro. E aí, em 2022, ela se mudou e foi morar lá na Rua Tenente Raimundo Rocha, lá na cidade universitária. E aí, então, o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer que houve sim alteração cadastral, marquei aqui que sim, e vai colocar o endereço que ela mora atualmente, o endereço correto dela. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? E aí temos uma terceira perguntinha. Possui cônjuge ou companheiro ou companheira? E aí você vai dizer, sim, possui cônjuge ou companheiro ou companheira ou não. Uma dica aqui importante. Essa pergunta aqui não tem nada a ver com dependente. Dependente é uma coisa, a gente vai ver no próximo vídeo aula, na próxima ficha. E essa pergunta é outra, ele está só perguntando, você possui cônjuge ou companheiro ou companheira? É só isso, você dizer sim ou não. Ele não está perguntando se essa pessoa é sua dependente ou não. Tem gente pergunta lá, se eu botar lá é porque é minha dependente. Aí eu faço igual a seu Lunga, aqui de Ceará. Você está vendo aqui ele perguntando por dependente? Cabeça todo não. Então, meu amigo, ele não está perguntando independente, ele está perguntando se você tem cônjuge ou companheiro, independente de ser seu dependente ou não. Então, aqui, se você tem, você diz que sim. Isso é até bom, porque Deus o livre aí, sua esposa ou seu esposo morre, fica até mais fácil de você comprovar junto ao INSS, dizer que você não é casado no civil. E aí fica mais fácil de você até comprovar lá junto ao INSS que vocês tinham união estável, que vocês viviam juntos.
através das declarações. Ó. Todo ano eu passava minha declaração, está aqui, inclusive, confirmando que eu tenho cônjuge, olha o CPF dele. Então ajuda nisso aí, ajuda em alguns processos burocráticos aí lá na frente. Então vou marcar aqui sim e coloco aqui o número do CPF aí do seu companheiro, da sua companheira, do cônjuge, caso seja casado aí na igreja, ou na igreja no cartório, né? E aí coloquei aqui o CPF. Esse campo também de CPF não é obrigatório, pessoal. Ele é opcional. Mas, como eu falei, se você tem a informação, coloca, deixa tudo bem preenchidinho. Melhor ainda. E aqui o endereço, né? O endereço é de boa, bem tranquilo. E ele pergunta aqui se o endereço é no Brasil ou exterior, se atualmente a pessoa reside no exterior. Se você diz que é no exterior, o sistema ele já vai lhe dar a orientação de você criar um domicílio tributário, caso você não tenha. Você vai entrar no ECAC, que é o sistema da Receita Federal, e vai criar o seu domicílio tributário eletrônico para receber as informações da Receita, né? E acompanhar tudo da sua declaração, tudo mais. Então, como aqui é um caso normal, um caso típico, a pessoa mora no Brasil. Então, se é um caso atípico, ir lá marcar no exterior e tal. Mas aqui no Brasil, preencher os dados de endereço, rua, número, bairro, estado, município, tudo mais, CEP. E os telefones e e-mail. Preencheu, a gente vem para o próximo campo, que é a ocupação principal. Aí você vai dizer que na ocupação principal, primeiro você vai dizer a natureza da ocupação. Qual a natureza dessa ocupação? Aí aqui tem uma lista com várias naturezas de ocupação. No caso aqui, por exemplo, nesse primeiro eu tenho colocado aqui que ela era um microempreendedor individual. Ah, mas ela não é microempreendedor individual. Sim, lembrando, pessoal. Quando eu coloco microempreendedor individual, deixa eu pegar aqui outro campo aqui só para a gente mostrar para vocês. Quando eu coloco microempreendedor individual, o sistema vai me dar um aviso. Diz que os códigos 13, que é capitalista, que auferiu rendimentos de capital, inclusive de aluguéis, microempreendedor individual, o 61, o 62, o 73, o 74 não exigem ocupação principal. Ou seja, eu seleciono aqui a natureza e não preciso selecionar a ocupação principal. No caso do MEI aqui, que é muito comum a referir à declaração do MEI, ele não exige aí a ocupação principal, só a natureza. Mas vamos dizer que é um comum aí que a pessoa ela é empregada de empresa privada, essa é a instituição financeira. A em qual eu coloco? Você vai procurar que é que mais se adeque com a situação da pessoa que você está fazendo a declaração de imposto de renda. Aladim, não encontrei nenhum. E agora? Tem uma opção aqui, ó, natureza da ocupação não especificada anteriormente. Mas só usa essa natureza se você não encontrar realmente nenhum aqui. Nessas daqui, eu acho que quase todas aqui estão abrangidas aí dentro dessas ocupações. Então, eu vou colocar aqui empregado de empresa de setor privado, essa instituição financeira. E aí, depois que eu seleciono a natureza, eu vou selecionar a ocupação principal. Aí aqui tem vários, né? E eles têm desdobramentos, ó. Ocupação principal, quando eu clico aqui ó, em membro superior, ele vai aparecer aí os desdobramentos. E você vai procurar aí esses desdobramentos aí, qual a função realmente que essa pessoa exerce. E aí uma observação aqui, pessoal. Algumas atividades, algumas ocupações, elas exigem o número do conceito de classe, como é o caso de advogado, de médico. Eu vou selecionar aqui médico, profissional das ciências biológicas, ó, bioquímicas, da saúde e afins. Coloquei aqui, ó, venho para médico. Quando eu seleciono médico, no caso aqui, Dona Maria Cícera é médica, né? Doutora Dona Maria Cícera, né? Doutora eu não sei não, que doutor aí seria se tivesse doutorado, né? Mas ela é médica. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o registro de Dona Maria Cícera. Coloquei aí o registro de Dona Maria Cícera. Registro aí do Conselho Regional de Medicina.
Aladim, simples assim, simples assim. Beleza, galera? É isso. Essa ficha é só isso. Então, vou parar por aqui, né? Vou ficar por aqui. E aí, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Mas faltou o final, homem. Pô, gente, o que que tem? O final dessa história todo mundo conhece. É, mas pelo jeito estão querendo ver de novo. Calma, minha gente. Que aperreio é esse? Não aconteceu nada. Chicó parou o filme porque quis. Não foi, Chicó? E parou porque foi o Padre João mesmo que pediu. Não foi, Padre João? Então, e por que foi que o Padre João parou o filme no momento mais emocionante dele? Ô pessoal, o Padre João mandou parar o vídeo, mas não se preocupem, eu vou voltar com o vídeo aí. Vou voltar aí para falar o final para vocês dessa declaração de imposto de renda. Próximo vídeo, fiquem ligados aí com a aba dependentes. Um abraço. Padre João, te respeito muito, mas vou continuar até o final, viu?